que a gente vê na grande, maioria das crianças com atraso no desenvolvimento? O que elas possuem? Elas possuem, muitas vezes, excessos comportamentais. O que são esses excessos comportamentais? Muitas vezes são os comportamentos, problemas que elas emitem. Excessos comportamentais e o que mais? Déficits comportamentais. O que são esses déficits comportamentais? Excessos, que muitas vezes são os comportamentos problema, e o que são os déficits? Os déficits são justamente aqueles atrasos que ela possui, que é justamente, muitas vezes, por isso que ela recebeu determinado diagnóstico, tá? Então, a análise do comportamento, ela vai atuar aqui nessas duas coisas, nos excessos e nos déficits, buscando entender as funções dos comportamentos problemas e os déficits, entender aqueles comportamentos que ela não possui e que a gente quer ensinar. Muitas vezes, os nossos meninos e meninas com atraso no desenvolvimento, o que acontece com eles? Tudo aquilo que os nossos meninos neurotípicos aprendem muito facilmente, e naturalmente, os nossos meninos e meninas com atraso no desenvolvimento, a gente precisa ensinar todas aquelas habilidades para eles, todos aqueles comportamentos. Como exatamente tudo é comportamento e falar é um comportamento, e aí vem a visão da análise do comportamento sobre a linguagem, é quando justamente a gente possui algumas polêmicas com profissionais de algumas áreas. Quando eu estou encarando tudo como um comportamento, eu não estou dizendo que eu não precise dos especialistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e por aí vai. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esses profissionais que são especialistas, eles estão buscando conhecimento em análise do comportamento aplicada, aqueles que atuam em especial com crianças autistas, para melhorar a sua prática, já que muitos princípios e procedimentos da análise do comportamento já foram amplamente testados com os meninos e meninas autistas, né? Quando que isso tudo começou? O que acontece? A análise do comportamento, ela já existe há muitos anos. Décadas e décadas que Skinner, o pai da análise do comportamento, já trouxe aí essa ciência para nós. Mas foi em 1987 que um cara chamado Lovaas, lá nos Estados Unidos, publicou um artigo onde ele fez uma pesquisa com crianças autistas que receberam intervenção baseada nos princípios e procedimentos da análise do comportamento aplicada, e os resultados foram muito bons. E tudo isso deu uma gota, uma enxurrada de esperança para as famílias que até então não sabiam o que fazer com seus filhos e filhas autistas. Muitos eram tidos como loucos, internados em sanatórios e por aí vai. O que acontece? Então, o Lovaas trouxe, e aí começou-se a se estudar sobre isso, trouxeram-se uma série de estudos sobre isso, e começou-se a desenvolver intervenções baseadas em análise do comportamento aplicada. Da onde que surgiu o mito de aba 40 horas? Aba 40 horas. Por causa do estudo do Lovaas. Justamente por causa do estudo aqui do Lovaas, que surgiu essa questão de aba 40 horas. Porque nesse estudo, o que foi feito com essas crianças foi intervenção intensiva de 40 horas. E os resultados foram extremamente satisfatórios e se mostrou extremamente eficaz. Mas isso não quer dizer, nos dias de hoje, que toda criança precisa de intervenção aba de 40 horas. Porque toda intervenção aba, ela é individualizada. É pro João, pro Pedro, pra Maria,
tá? Então eu não posso afirmar como regra que todas as crianças autistas precisam de intervenção ABA 40 horas, sem que eu faça uma avaliação pormenorizada dessa criança, ok? Então é importante que a gente tenha esse raciocínio, tá? Então esse mito de ABA 40 horas vem daí, vem do estudo do Lovaas. E outro mito muito importante é que, quando eu falo de ABA 40 horas, eu não quero dizer que são 40 horas dessa criança sentada na mesa em consultório, porque senão a gente vai precisar ter residências terapêuticas, né? Internar os nossos filhos para que eles tenham 40 horas de terapia, ou contratar um terapeuta para poder morar na nossa casa, né? Aí talvez a gente conseguiria, mas as coisas não são assim. Por isso, é muito importante a participação das famílias. Se as famílias, elas não entenderem dos comportamentos dos seus filhos e como estimular as suas crianças, eu não vou dizer que o seu filho não vai ter resultado. Com certeza, muito provavelmente, ele irá se ele tiver uma intervenção intensiva. Mas eu posso te dizer que os resultados dele seriam muito melhores se a gente tiver a parceria das famílias, tá? Então, se o profissional ele não tirar pelo menos uma sessão por mês, sentar com a família, explicar, e que se isso pudesse ser mais, tem famílias que têm condições de pagar mais, outras eu sei que não, a maioria eu sei que não tem condição para pagar. Mas eu sei também de muitas famílias que têm condição para pagar, mas o terapeuta não tem agenda para treinar os pais, né? Então, é importante que esses terapeutas cobrem por essas sessões, para que seja um serviço prestado, mas que a gente tenha esse tempo para treinar os pais, explicar aos pais como que os pais podem estimular essa criança em casa, quais são os comportamentos alvos daquele momento daquela criança. Eu preciso ter isso muito claro. Qual é o seu objetivo maior com aquela criança? Não adianta você querer abraçar o mundo e achar que você vai conseguir estimular todos os comportamentos de uma vez. Não é assim. Assim você não vai conseguir ter algo intensivo, tá? Para que se possa ensinar de fato. Então é muito importante que a gente esclareça todos esses pontos que eu trouxe aqui.